Confira nesta edição do seu Paracatu Rural, perspectiva de frio intenso faz o mercado do café ter forte alta e realização de lucros, segundo o agente autônomo de investimentos. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e acompanhe o nosso trabalho. Nosso site paracaturural.com espera por você. Se quiser, pode ir até lá e cadastrar o seu e-mail para receber as notificações. Volto já com as notícias do café. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. A Associação Brasileira da Indústria do Café, ABIC, e a Sociedade Rural Brasileira, SRB, firmaram parceria com o objetivo de auxiliar as indústrias e os produtores de café. O protocolo de intenção associativa também comprova o comprometimento e o empenho das duas entidades com seus associados, bem como em promover a melhora contínua da qualidade do grão brasileiro, o aumento do consumo e a comunicação entre as partes na busca de apoio mútuo. A filiação associativa entre as duas entidades tem grande importância porque marca uma aproximação entre os produtores. A Sociedade Rural Brasileira é uma instituição com mais de 100 anos e que conta com um notório trabalho desenvolvido para o aprimoramento da qualidade e produtividade no campo. Já a ABIC, que possui quase 50 anos de atuação, trabalha com muito empenho para melhorar a qualidade do café oferecido aos brasileiros e também se esforça para que haja aumento do consumo do grão, pois representa o segundo maior mercado do mundo, afirmou Celírio Inácio, diretor executivo da ABIC. Marcelo Vieira, ex-presidente da SRB, coordenador do Departamento de Café da entidade, acredita que a parceria entre as duas instituições irá potencializar a atuação do setor cafeeiro nacional. A união de forças fará com que o diálogo entre as duas associações se estabeleça de forma mais clara e produtiva, o que irá contribuir ainda mais com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, disse ele. Agora falando em mercado do café, o agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, vai contar pra gente como se comportou o setor na semana de passagem de junho para julho, que, por causa da perspectiva de frio intenso, teve forte alta e realização de lucros. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana. Na sexta-feira, dia 2 de julho, trabalhando em queda forte, o mercado realizou lucros. Vem realizando praticamente a semana toda. Apesar que na segunda-feira o mercado descolou, continuou o movimento de alta, né? Vinha por causa ainda das perspectivas de um frio intenso durante a semana, passou e foi realmente intenso. Para a gente ter uma ideia aí, é o maior frio dos últimos 20 anos. Que o Brasil não testava temperaturas tão baixas em praticamente todos os estados, né? Por exemplo, eu sou de Votuporanga, interior de São Paulo, lá a temperatura sempre na média dos 30, 35 graus, durante praticamente o ano todo, bateu 2 graus a mínima temperatura por lá, então realmente o frio foi extremamente intenso, aqui no Cerrado Mineiro a média, 4 graus, 3 graus também, tive formações aí de geada aqui na região, mas assim, pontuais, né? Lógico, teve estragos, é complicadíssimo isso para o produtor, né? Mas enfim, aí na segunda-feira, dia 28, o mercado trabalhou com forte alta de 490 pontos, tinha a gente chama de resistência ali, né? Na casa dos 165, o mercado não conseguiu romper. A próxima era a máxima praticamente do ano, né? Que é em 167, 168. E aí, com as notícias de que o frio não seria intenso, mas não seria tão intenso ao ponto de provocar geadas em várias regiões cafeeiras, o mercado fundo de investimento aproveitou para realizar lucro e foi forte, né? Na terça-feira o mercado caiu 250 pontos, por exemplo, aqui no Cerrado, então, como eu acabei de comentar, 5 graus na mínima, né? A temperatura não giou, e aí na quinta-feira fortíssima queda de 335 pontos e na sexta-feira 335 pontos também, fechando o setembro na casa de 153
153,05 e o dezembro a 155,95. Então o mercado não conseguiu romper a casa dos 164, perdeu o suporte nos 158, perdeu o suporte nos 155 e para a semana, né, a barreira psicológica é os 150 centos por libra-peso, né? Esse para mim é um suporte fortíssimo e se perder vai levar os preços na casa dos 143, 140. Então iria iniciar uma realização forte de lucros aí, né? Bom, começando o mês, né? Então vamos fazer um balanço aí, né, de como trabalhou o café durante praticamente o mês todo, né? Então nós tivemos um desmonte, como eu acabei de falar, de proteção climática, né, dos fundos de investimentos. O mercado foi de muita volatilidade, de altos e baixos, né? Os preços do café arábica na Bolsa de Nova York, que baliza a comercialização mundial, iniciou o mês em patamares elevados diante da apreensão com o clima seco no Brasil, ameaçando a safra futura de 2022, principalmente, né? E com as indicações de oferta mais apertada internacionalmente. Fundos especuladores armaram uma proteção climática para a seca e também para o frio, né? Depois os preços encontraram acomodação com o retorno das chuvas e com notícias mais tranquilas em relação à oferta para o final do mês, né? Voltarem a disparar com temores com o frio no Brasil e a seguir caírem com a redução dessas preocupações e com o desmonte de proteção climática. Então, como eu comentei, a máxima do contrato de setembro na Bolsa de Nova York foi dia 1º de junho, quando a posição chegou a 168,65 centos por libra-peso. Depois, com as voltas das chuvas do Brasil, o mercado passou a cair e bateu na mínima do mês, neste mesmo contrato, em 21 de junho, a 149,05. Fique aí, no próximo bloco o Joãozinho Grafista continua falando sobre o mercado do café. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Segundo a apuração do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, as liberações de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o conhecido Funcafé, aos agentes financeiros na safra 2020-2021 chegaram a 4,374 bilhões de reais, montante que equivale a 79,7% dos 5,491 bilhões de reais contratados. A linha de financiamento para aquisição de café, FAC, voltada aos exportadores, teve a liberação de 812,1 milhões de reais às instituições financeiras, correspondendo a 73,1% do total autorizado na safra 2021. Do valor repassado às demais linhas do Funcafé, 1,78 bilhão de reais para comercialização, 80,6%, 1,242 bilhão de reais para custeio, 77,6%, 518,6 milhões de reais para capital de giro, 82,2%, e 21,8 milhões de reais para recuperação de cafezais danificados, 13,6%. De acordo com o Joãozinho Grafista, após previsões de frio e geadas, aconteceram novas compras de fundos especuladores, buscando então proteção contra o clima, e os preços subiram, mas logo perceberam que o clima não teria tantos estragos, corrigindo assim o mercado. Adiante, as previsões de frio extremo e de geadas geraram novas compras de fundos especuladores buscando proteção contra o clima e os preços voltaram a subir. O frio veio, houve geadas em algumas regiões do Paraná e sul de São Paulo, como já era previsto, né? Somente afetou o milho, né? Mas sem notícias de tantos estragos, o que promoveu então uma correção para baixo nos últimos dias de junho. E o balanço do mês terminou negativo para o café em Nova York. De acordo com o consultor das safras de mercado Gil Barabá,
O movimento é um pouco cauteloso, mesmo porque os produtores ainda avaliam a extensão dos estragos com o frio. Mas a ideia preliminar é de geadas isoladas e perdas pontuais, não afetando a produção brasileira de forma mais significativa. Nesse sentido, espaço para desmanche de proteção climática, como ele comenta. Ele destaca que é bom lembrar que antes do repique climático, a posição do contrato de setembro flertou a linha dos 150 centos por libra-peso, quer dizer, ele tem a mesma opinião que eu, A disparada do dólar é outro fator que joga contra as commodities, incluindo o café. O dólar index, que é um dólar que mede todas a cesta de todos os dólares, euro dólar com libra esterlina, retomou a linha de 92 pontos, repercutindo temores com a variante Delta da Covid, e digerindo sinais de notícias do Fed sobre a política monetária americana. Por falar em dólar, o dólar comercial que chegou a buscar suportes bem fortes, na casa, testando a mínima nos 4,90, dia 25 de junho. E aí o dólar voltou a subir forte, mas voltou para a casa dos R$5, fechou na sexta-feira, dia 2 de julho, a R$5,05. Pouco mais aí de notícias, que acaba influenciando o mercado, agora já as notícias da sexta-feira, os preços Nova York caiu forte na sexta-feira, com o aumento das temperaturas nas áreas de cultivo de café no Brasil, e a ameaça da geada diminuiu. As geadas no início da semana, que passou, em algumas áreas de cultivo de café do Brasil, anteriormente aumentaram os preços do café, destacou a análise do site internacional Barchart. Além disso, as previsões são de clima seco nas áreas cafeeiras brasileiras nos próximos 10 dias, o que deve acelerar a colheita e está um pouco atrasado. A safra de café do Brasil 2021-22 foi de 48% concluída em 29 de junho, de acordo com o relatório das safras de mercado na quinta-feira, que igualou o nível do ano passado, mas ficou um pouco atrás da média dos últimos 5 anos, de 51%. Bom, em relação às geadas no Brasil, produtores das principais áreas de café confirmaram o evento climático, mas especialistas afirmam que é preciso aguardar para saber os impactos da produção. De acordo com o analista Haroldo Bonfá, os preços voltam a cair depois que o frio se afastou das áreas produtoras de café do Brasil. O frio já foi, aquele momento de preocupação passou e com isso o mercado recua, afirma o analista da Faros Consultoria. Ele ressalta, no entanto, que o inverno acabou de começar no Brasil e que o mercado deve seguir atento ao clima do Brasil, focando na produção do ano que vem. É o que a gente chama de weather market, mercado de clima. Dá uma olhada agora então como trabalhou o mercado físico na quinta-feira, o último relatório de mercado físico. O mercado nas praças do Cerrado Mineiro teve negócios pontuais, especialmente durante o repique de alta. As cotações oscilaram de estáveis e levemente mais elevadas. A ideia de café duro natural girou entre 820 a 830, chegando na faixa de 850 a 860 para lotes mais finos e, se for lote com certificado, até 880. A base dos cafés de varrição chegaram na casa de 720 a 810 para uma bebida dura, entre 640 a 720 para uma bebida riada e ao redor de 550 a 650 para uma bebida rio. No mercado futuro, a ideia é de um Final Cup, com 15% de catação, para entrega em setembro de 2022. Chegou na faixa de 910 a 920 reais e setembro de 2023 entre 930 e 940 reais. Estas são as informações que tem que passar para todos os produtores de café desse nosso Brasil, de Paracatu, Cerrado Mineiro, Zona da Mata, Sul de Minas, Mogiana, Bahia. Abraços a todos e vai café! E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Um abraço aí para os nossos ouvintes pelo rádio, pela internet, ouvintes de podcasts do Paracatu Rural em diversos aplicativos. Também nossos seguidores do Instagram, @Paracatu Rural, o Luiz Fernando Gomes Barbosa, Maria Eduarda, Bruna Moreira, Agrolegítimo da Laura Meirelles e o Facebook, facebook.com/Paracatu Rural. Também temos vários seguidores. O Nildo Gonçalves, também tem o João Paulo Meira e o Silvio Del Passo. O Silvio Del Passo está curtindo todas. YouTube do Paracatu Rural passou de 67 mil inscritos. Giovanni Santos e a sua esposa, um grande abraço para vocês. Francisco de Assis também. O Antônio Tiago também acompanhando o nosso canal do YouTube. Aurélia Ferreira de Miranda.
Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e acompanhe o nosso conteúdo. Também temos o site paracaturural.com. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e a minha querida esposa Paula. Como eu falei anteriormente, né? Nós temos o site. Vou te dar uma dica muito interessante. Abre o navegador, seu preferido aí, né? O que você mais usa. Digita lá paracaturural.com e coloque nosso site como sua página inicial. Todas as vezes que for acessar a internet, você dá uma conferida se tem uma nova notícia do agro, verifica ali a variação do dólar em tempo real. Se quiser ouvir ao vivo, o Paracatu Rural é apresentado de segunda a sábado às 7h45 da manhã pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar. Frequência 96,5 MHz. Se não, você pode pesquisar pela internet em um aplicativo de rádio, como por exemplo Radiosnet. E nós também estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz, na sua antena parabólica. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.